Olá, bom dia, tudo bem? Vamos lá, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre autólise. O que é o processo de autólise? De onde vem? Enfim, qual é a teoria que existe sobre autólise? A autólise foi desenvolvida por Calvel em 1974. Olha que maravilha, quando eu nasci já existe a teoria de autólise, já existe a teoria de fermentações comprovada, isso é bacana. Calvel descobriu que colocando a farinha, o seu cereal que contém glúten, em contato com a água, tinha uma reação ali de força e elasticidade. A sua farinha era desenvolvida em força e elasticidade. Por quê? No seu cereal, que contém glúten, existem ali duas proteínas. Eu vou falar um pouquinho sobre glúten para explicar a autólise. O que é o glúten? O glúten é uma proteína composta de duas proteínas, é a união. Ei, Mica, você não faz parte da aula. É uma união de gliadina e glutenina, tá? A gliadina está lá, a glutenina está lá. São duas proteínas, elas não estão unidas. Uma vez que eu faço a hidratação dessa farinha, eu faço com que a gliadina e a glutenina se unam. Essa união dessas duas proteínas forma o glúten, tá? Então o glúten ele está lá, ele não está desenvolvido, ele se desenvolve a partir do momento que eu hidrato. Quando eu coloco água, essas duas proteínas, por afinidade, elas se juntam e elas permanecem ali unidas. A glutenina é uma proteína espiralada, ela é uma proteína compridinha, tá? E a gliadina é uma proteína mais ovalada, é uma proteína pequena. Então, uma tem uma cadeia complexa e a outra tem uma cadeia mais simples, mais curta. Uma mais longa, outra mais curta. Elas se unem ali numa espécie de emaranhado pela hidratação, tá? Então, quando eu hidrato a minha farinha, eu faço com que essa proteína crie força. A glutenina é responsável pela elasticidade, é a capacidade que a minha massa tem de estirar e voltar a retroceder. É como se fosse um elástico que eu estiro e volta. Essa é a capacidade que tem a glutenina. E a gliadina, ela me dá a capacidade de extensibilidade da minha massa estender e relaxar, tá? Então, a união dessas duas proteínas é que forma o glúten. Se eu tenho uma autólise, o que eu estou fazendo é colocando toda a farinha em contato com toda a minha água da minha receita. Isso vai fazer com que esse glúten se forme. Eu dou possibilidade para que o meu glúten fique forte. Eu dou um tempo de reação para ele, tá? Eu dou um tempo de reação para essa farinha absorver essa água. Cada farinha tem um potencial de hidratação diferente e se você respeita esse potencial de hidratação, você consegue trabalhar com um glúten forte, com um glúten que vai te responder na massa, tanto em viscosidade como em elasticidade, tá? Como em extensibilidade e elasticidade, nas duas formas. Quando eu coloco o fermento nessa história, acabou, não é autólise. Então, o ser humano é super criativo, né? Então você vê na internet, qual é a diferença de autólise e francesa e americana? Calvel era francês. Então, ele é o pai da autólise. Essa é a teoria. Farinha, água, ou melhor, farinha não, cereal que contenha glúten e água. União desses dois, eu hidrato, eu formo o glúten, eu dou um tempo de reação para a minha massa, para ela absorver e processar essa água e formar essa proteína complexa, essa união dessas duas proteínas. Quando eu coloco o fermento nessa parada, acabou, não tenho autólise, eu tenho aí o processo de fermentação, iniciei o meu processo de fermentação em bloco. O fermento entra lá, a ação enzimática do fermento é imediata. Eu não vou falar para o fermento, olha, você fica aí quietinho esperando que a massa está fazendo autólise e daqui a pouco você entra em ação. Não existe isso. O micro-organismo entra ali, vê aquele montão de farinha, ele já começa a quebrar e fazer o processo dele de lise, de quebra. A autólise é um radical, a palavra lise significa quebra, então é autoquebra. Quando eu tenho fermento, eu já não tenho mais uma autoquebra ali, eu já não tenho uma estrutura que está sendo quebrada ali só pela ação da água, que está sendo processada pela ação da água. Eu tenho ali enzimas fermentativas e micro-organismos trabalhando e fazendo o processo dele, de consumo de açúcares daqueles cereais. Então já está acontecendo outro processo em paralelo. Fermentólise,
enfim, não existe esse termo, tá? É fermentação, fermentação em bloco. Colocou fermento, acabou, não existe mais autólise. Autólise é autólise, não tem esse negócio de autólise francesa, autólise americana. Colocar fermento no início do processo é queimar a etapa de autólise, ponto. Não existiu autólise na sua massa. Então é isso. Eu posso fazer uma autólise no início do processo para ter uma melhor resposta da minha massa. Eu vou ter um pão com uma estrutura melhor, mais trabalhada, por quê? Porque eu dei um tempo de resposta maior para o meu glúten. A autólise não deve ser indefinida, porque tem que lembrar que o seu fermento nasceu de farinha e água. Quer dizer, existem ali enzimas, existem ali micro-organismos que, se você fizer um tempo muito prolongado, eles começam a ser ativados. A protease está ali, e a protease age sobre o glúten, tá? Então, quer dizer, não tenho que deixar isso por muito tempo. Eu tenho que formar o glúten, temperatura ambiente 26 graus Celsius, mais ou menos até no máximo 2 horas. Não passo disso. Quero fazer mais do que isso em geladeira. Geladeira retarda o processo de fermentação. Então eu evito que essa massa comece a fermentar, tá? Então às vezes você vê lá, a pessoa faz autólise de 10 horas. Façam testes, veja o que te beneficia. Mas tenha em mente que coloquei fermento na minha receita, não é mais autólise. Não fiquem inventando nomes. Não existe essa parada de fermentação de autólise americana, de fermentólise. Para de criar coisas porque não existe. Autólise é farinha e água. Fermentação, a partir do momento que eu coloco fermento na minha receita, ela começa. Não consigo parar a fermentação. Fermentação é um caminho sem volta. Ela vai, ela acelera e você não consegue ter volta atrás. Por isso que é importante sempre observar como evoluciona a sua massa, como evoluciona espanhol, né? Como evolui a sua massa, como ela reage ao longo do processo, tá bem? Espero que tenha ajudado aí a questão de entender o conceito de autólise e que vocês não fiquem inventando coisas. Beijo para vocês.